A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos apresentar a nossa aula de número 3, a lição que vai dizer: não se meta com os ídolos. O texto básico está dividido em duas partes, em Salmos 115, do 1 ao 8, e 1 Coríntios, capítulo 10, 18 e 21. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, o que é a idolatria? A idolatria é o ser humano, desde o início da sua história, busca a representação de uma divindade com a qual possa relacionar-se de uma forma visível e de uma forma palpável. Então a idolatria é a adoração ou culto de honra a um Deus falso, representado por uma imagem ou algo do tipo. A idolatria é a representação imagética, como acabamos de dizer, por escultura ou figura de um suposto Deus, de alguma divindade, de um santo, de um anjo, de um homem ou de um animal. Então pensemos, se um animal pode ser adorado como um Deus, pode ser feito como Deus, imagina se eles acharem uma estátua com um rosto de gente ou com um formato de gente. Aí eles vão logo mesmo adorar. Salmos 115, versículo 2 diz: porque dirão as nações, aonde está o teu Deus? Uma certa época, irmãos, as nações, eles tinham esse hábito de fazer para Deus de uma imagem e levar para a batalha à frente dos soldados para dizer que o Deus desse povo ia à frente e eles ganhariam a batalha pelo fato de seu Deus estar indo à frente do exército. E um certo dia, Ofni e Finéias tiveram essa grande e brilhosa ideia de levar a arca para o campo da batalha, achando que Deus estava indo à frente do exército e eles não perderiam a batalha. Então logo a notícia correu que eles levariam a arca na frente, e os filisteus alugaram soldados, alugaram carruagens e formaram um grande exército. E não somente ganharam a guerra, como também levaram a arca embora. Isso foi uma vergonha enorme para aquele povo naquela época. Então nós já logo vemos a fabricação dos ídolos. No segundo mandamento, o verbo fazer é empregado no imperativo negativo: não farás para ti. Então nós já vemos que o primeiro erro é não fazer, não faça para ti. As características dos ídolos, as características peculiares atribuídas aos ídolos implicam os seguintes fatos: eles tornam-se semelhantes àqueles que o fizeram e pode ser deslocado de um lado para o outro. Então, meus irmãos, a partir do momento que um Deus é governado por seu fiel, ele deixa de ser Deus, porque em momento algum alguém que é maior que eu, alguém que é soberano sobre mim, ou digamos, nessa forma de ídolos é maior do que eu, vai deixar que eu governe. Nesse caso, a idolatria desses ídolos, eles são governados pelos seus fiéis. Eles podem ser deslocados de um lado para o outro, eles podem passear por aí, digamos, em cima de carruagem e tal, sendo levado de um lado para o outro, como na guerra que eles levavam para frente da batalha. Então, ele pode ser deslocado de uma forma. Uma divindade permite ser criada e controlada pelo homem. A partir do momento que Deus deixa ser controlado pelo homem, como eu disse, já deixa de ser Deus, porque em momento algum nós podemos controlar aquele que é maior que a gente. Na verdade, meus irmãos, ele torna semelhante àquele que o fez. Ele ganha essas características daquele que o fez. 2 e 2, a idolatria no Antigo Testamento. Nós temos aqui alguns reis que foram idólatras, alguns que não eram idólatras, mas aceitavam, e aqueles que negavam inteiramente a idolatria. Aqui no tópico 2, se você quiser acompanhar, e como pode uma nação, sabendo que é certo e errado, ainda assim criar para si imagem, ainda assim ser idólatra. Então nós temos aqui alguns reis que foram idólatras, alguns que não eram idólatras, mas permitiam a idolatria, e aqueles que em momento algum permitiram a idolatria. Bom, relação prática adivinhadora. O idólatra, não raras vezes, ultrapassa a sua relação com imagens, deixando seduzir pelo engano de qualquer meio de prognosticação do futuro, como por exemplo a astrologia. A Babilônia era dada à astrologia, mas os astrólogos daquela terra não puderam interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Então, meus irmãos, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, e depois que eles saíram da Babilônia e foram libertos, eles voltaram trazendo algumas crendices, como a hidromancia, diz aqui na lição, que é consultar a água, e a hepatoscopia, isso mesmo,
fígado, que mexia com o fígado do animal para fazer adivinhações. Então eles voltaram com esse monte de crendice, esse monte de nhenhenhê, como diz, da Babilônia, que como era um povo pagão, eles tinham esses hábitos, não somente os deuses, mas formas de adorar esses deuses. O perverso rei Manassés resultou o culto dos exércitos do céu. Então o reino do norte caiu nas mãos dos assírios, porque enveredou pelo caminho da idolatria, incluindo a astrologia. Então eles tinham esses costumes, esses deuses aí, eles tinham esses costumes de adorar esses deuses, e de uma forma, uma prática adivinhadora. Eles, para dizer que era a forma de Deus, eles adivinhavam algumas coisas, sendo totalmente errado, meus irmãos. Era tudo diferente, como a endoscopia, a hepatoscopia. Então tinha muita coisa que eles adquiriram com o tempo, vivendo naquele lugar. A idolatria no Novo Testamento, a lei do segundo mandamento, fala sobre fazer ídolos e prostrar-se diante deles, o que significa adorá-los. A adoração, no entanto, é devidamente e exclusiva a Deus. O diabo quis para si, mas como não foi capaz de arrancá-la de Deus, criou uma forma de se desviar para si essa adoração por intermédio dos ídolos. Então aqui, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, em versículo 20, capítulo 10, versículo 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. Então ele já tinha essa certeza que como o diabo não conseguiu tirar de Deus essa adoração única e exclusiva, ele de alguma forma tentou tirá-la, criando um ídolo. Como o apóstolo Paulo diz, se esconderam dentro, fazendo uma habitação dentro desses ídolos para ganhar atenção. E hoje é o que nós vemos, muita gente tem essas adorações, e é difícil quando você vai falar ou você vai ter uma pessoa assim, porque dificilmente elas vão entender, ou até entende e não quer, por causa da sua fé que é ligada a ídolos e tal. Só que o inimigo, o diabo usou esses ídolos para se esconder lá dentro, fazer sua habitação e ganhar a atenção das pessoas, tirar esse foco de Deus. Só que nós vemos que não muito ele conseguiu. Tem assim ainda hoje adoração a deuses, só que ele não conseguiu tirar essa adoração que vai diretamente para Deus. Os primeiros missionários e a idolatria. Então, meus irmãos, aqui no primeiro, no terceiro, a idolatria no Novo Testamento, ela fala no começo para não fazer. Não faça para ti imagens e esculturas. E o segundo passo é não se prostre diante dos ídolos. Primeiro, não faça, e segundo, não se prostre. E os primeiros missionários e a idolatria. No Novo Testamento, a seu termo, encontramos vários relatos de idolatria nos países e povoados visitados pelos primeiros missionários. Quando Paulo chegou a Atena, a terra dos filósofos, ficou irritado ao ver a cidade entregue à idolatria. Está lá em Atos 17, 16. Em seu discurso, o apóstolo chamou os gregos de supersticiosos. Em Éfeso, ele promoveu uma limpeza de ídolos na cidade. Os novos convertidos amontoaram-se nas praças livros de magias que compunham os seus acervos idólatras e queimaram publicamente. Como eu disse, eles tinham esses vários costumes de fazer, no caso magias, digamos assim, para adivinhação, ou para cura, ou para fazer alguma coisa desse tipo, para adivinhar a vida da pessoa. E quando Paulo chegou em Atena, que ele se deparou com aquele molde de idolatria, logo o camarada já se irritou e promoveu uma limpeza. Ele já fez logo uma ração na cidade, limpou tudo o que tinha ali. Os novos convertidos, então tá certo, Deus ele é o único e tal, então vamos fazer assim como ele está mandando. E amontoaram aqueles livros de magia, aquele livro Adoração a Deus Falsos, e queimaram publicamente na cidade. É lógico que foram odiados por muitos, mas foram apoiados por vários também. Outro tipo de idolatria, a idolatria não se prende somente aos fins religiosos, ela se prende a vários outros tipos. A idolatria religiosa não se manifesta exclusivamente por meio de imagens de Deus e santo. A Bíblia fala de outros tipos de idolatria. Paulo a situa no mesmo contexto da sensualidade ou da avareza. Isso inclui a administração pessoal exclusiva. Então,
a partir do momento que eu tenho um bem material, eu me apego a ele, eu começo a idolatrar aquele bem, eu já estou praticando idolatria naquele meu bem, ou numa casa, ou num carro, ou até mesmo no aparelho celular, né? Se a gente não cuidar, a gente faz dele a nossa forma de adoração, porque todo dia a gente vai direto nele, todo dia a gente está com ele na mão, todo dia a gente mexe, e a gente acaba perdendo aquele foco, coisa que a gente não pode. Então a idolatria, ela não se prende só no meio religioso, ela se prende muito mais além, em objetos, em muitas outras coisas, meus irmãos. A igreja e o combate à idolatria. A lei divina proíbe não apenas o fazer, mas o prostrar-se diante dos ídolos. Contudo, vivemos em um país diverso em crenças e religiões, fruto de miscigenação que deu origem à população brasileira a despeito da fé cristã. A pluralidade está presente no nosso cotidiano e é preciso ter sabedoria para lidar com essa situação. A tolerância e o respeito são importantes para o diálogo, para a convivência coletiva pacífica. Então, meus irmãos, nós vivemos sim em um país que pratica muito idolatria. Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Se nós pararmos para ver, vaca, cachorro, em alguns lugares mata cachorro, em outro lugar adora cachorro. Em um lugar come vaca, em outro lugar adora-se vaca. Igual na Índia, se você matar uma vaca, você é preso, porque é Deus e você tem que honrar e respeitar. Então, e nós sabemos, meus irmãos, que tudo isso não passa da mente humana, tudo isso é da mente humana, nada disso é em espírito, como a turma diz. A partir do momento que eu tenho esse poder de criar um Deus, lógico que eu estou praticando idolatria, eu já não tenho mais essa consciência, porque eu estou fazendo uma coisa errada e eu não admito o meu erro. Então, quando você for conversar com uma pessoa que tem uma religião, que não seja Deus, que seja outra religião, ou um santo, alguma coisa, tem que ser paciente, meus irmãos. Eu sei como que é. Tem que ser paciente ao conversar com essa pessoa, porque você tem que ter estratégia para poder mostrar para a pessoa o que é o certo, porque a pessoa, um certo ponto, já está tomada por aquilo. Ela acredita que é aquilo que ajuda ela todos os dias. Então, nós precisamos ter essa paciência. E Deus já logo nos adverte: não faça e não se prostre. Nós só devemos dar a honra a Ele, que é único e é exclusivo nosso. Amém, meus irmãos? Então, a conclusão dessa aula: a idolatria leva o homem para o grosseiro caminho das crendices e superstições. A idolatria não traz qualquer benefício a gente, antes as amaldiçoa. Por fim, a idolatria contraria o que mais agrada a Deus, a fé. Como discípulos do Mestre, portanto, precisamos revelar ao mundo em amor e por meio de uma vida verdadeira, sincera e honesta, que só há um caminho, Jesus. Então, o povo hebreu, quando saiu do Egito, eles chegaram em Canaã, ali o povo pagão, que era 7 nações por dentro, 7 nações pagãs por fora, eles tiveram esse trabalho, uma luta, digamos assim, de 5 anos, a fazer esse povo crer só que existia somente um Deus. E nós vemos que ainda no final de Jesus eles não conseguiram fazer com que todo esse povo cria, como nós dizemos na aula passada, somente um Deus. E nós sentimos na obrigação, nesse tempo de hoje, a mostrar para o mundo que existe somente um Deus. Antes, na criação, quem criou o mundo foi Deus, primeiramente. É o que nós acreditamos e que nós sabemos que foi verdade. Se existisse vários deuses, também estariam no começo do mundo, meus irmãos. Então nós sabemos que quando a mente humana ela trabalha em uma coisa, é difícil você tirar aquilo do pensamento da pessoa, ou você consegue tirar, só que você precisa ter um trabalho para você conseguir convencer aquela pessoa. O inimigo, ele é sujo, ele é astuto, e ele, quando lança as suas redes, é difícil, porque toma a mente da pessoa e a pessoa fica ligada somente naquilo. Então, para você conseguir distorcer, para você conseguir mostrar a verdade, é trabalhoso, é difícil, mas é prazeroso, porque quando você vê a pessoa dizendo que realmente está interessada em conhecer a Deus e se aprofundar em saber quem é Deus e esquece os ídolos, isso é diferente, porque imagina a alegria dos hebreus ao ver que aquele povo pagão que adorava a deuses, negavam seus deuses, jogavam fora, deixavam de lado e prestavam adoração somente a Deus. Então é gratificante. Então nós estamos nessa batalha de ganhar esse mundo para Jesus e mostrar que existe somente um Deus. Amém, meus irmãos?
Nosso textuário está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, que diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Essa foi a nossa aula de número 3. Eu aguardo você para a aula de número 4, que vai dizer: cuidado com esse nome. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.